Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios, e hoje nós vamos aprender a como a experiência do cliente pode se converter em vendas. Olha só, com a tecnologia no centro dos negócios, demanda reprimida no mercado de eventos e sob a liderança de uma CEO sensacional, a Simpla teve um crescimento de 375% e a empresa está planejando expansões com novas frentes de negócio, internacionalização e um possível IPO. Eu vou receber hoje aqui a CEO da Simpla, Tereza Santos, e vai falar pra gente sobre a sua carreira, sobre os planos para o futuro e quais são os desafios do mercado de eventos hoje no Brasil. Daqui a pouquinho ela chega por aqui, fica ligado, e você que está caindo de paraquedas, já segue o Café com a DM se você estiver no YouTube, se estiver no Spotify ou em qualquer outra plataforma, para você não perder nada do que rola por aqui. Este episódio é um oferecimento da Vox2U, a maior rede de escolas de oratório do Brasil, e também da Minimal Club, que é a melhor marca de camisetas básicas do Brasil. Daqui a pouquinho, vamos lá, que a Tereza Santos está chegando por aqui. Olá, eu sou Simão Mairins, diretor de operações do Administradores, e estou passando aqui para dar um recado para você que cuida da execução da estratégia nas empresas. Metade do ano já passou. E aí, a sua empresa vai fechar no positivo? Para ajudar os gestores a responderem sim para esta pergunta, a nossa parceira Aldas está oferecendo um material gratuito que ensina como utilizar os indicadores chaves de desempenho, os KPIs, de forma eficaz. A utilização dos KPIs garante o foco necessário nas ações que realmente trazem resultados, impulsionando o crescimento e a eficiência operacional, e assim garantindo o sucesso do seu planejamento estratégico. Ou seja, é assim que você garante que terminará o ano com os resultados positivos. Vai no link aqui que está na descrição e acesse o seu material gratuitamente. Tereza Santos é publicitária com especialização em gestão de relacionamento e MBA em gestão empresarial. Atualmente ela é CEO na Simpla, a maior plataforma de eventos do Brasil. Com mais de 7 anos de experiência no mercado de eventos, ela iniciou sua jornada na Simpla como diretora de operações. Nessa função, ela atuou na liderança das operações internas e na garantia de um suporte e experiência excepcionais para os clientes. Tereza foi eleita uma das melhores CEOs de 2023 pela Forbes e vai contar pra gente como foi liderar o crescimento da organização e quais são seus planos para o futuro. Tereza Santos, que honra receber você por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Obrigada, Leandro. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês, prazer poder compartilhar um pouquinho, aprender mais um tanto com todo mundo. É um prazer, realmente, esses minutos que a gente vai passar aqui juntos. Então, muito obrigada, Leandro, pela oportunidade. Perfeito, Tereza. Eu estava horas querendo bater esse papo com você, justamente para aprender, né, da sua experiência. Enfim, são anos, né, no mercado de eventos. Você tem uma formação em publicidade, depois migrou para a área de negócios, e eu li em outras entrevistas suas, né, que a maior escola foi a gerência de um telemarketing, onde você trabalhou por quase, acho que 9 anos, né? Eu queria que você começasse por aí, né? O que você aprendeu nessa experiência, né? E como é que essa carga de conhecimento que você trouxe, né, dessa experiência se transformou num ativo para sua carreira? Maravilha. Eu realmente comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos numa empresa de família, e eu sempre gostei da palavra desafio, mas desafio traduz para mim frio na barriga, né? E quando eu trabalhava em empresa de família, eu falava, gente, esse negócio não é desafiador, né? Porque tudo que você faz, mas era aquilo, não, né? Tá ajudando o pai dela, tá ajudando a mãe dela, e eu sempre gostei muito desse desafio. E aí me surgiu uma oportunidade, na época eu ainda era muito jovem, meu primeiro trabalho realmente, que era numa empresa que na época era o auge, né? Quando eu estou falando ali na minha fase dos meus 17 para 18 anos, a fase de contact center, de telemarketing. E eu vi uma oportunidade, decidi me jogar nela. E eu sempre gostei muito de falar, né? Eu tenho uma questão que eu adoro gente, eu adoro pessoas, eu adoro conversar, eu adoro interagir. E ali eu me pluguei, porque eu falava assim, gente, está no telefone ali, mas eu vou. Mas eu falo que na minha trajetória toda, Leandro, ali foi realmente a minha grande escola, porque o telemarketing me fez trazer as características que eu acho que mais me nortearam na minha carreira ao longo da jornada como um todo, que foi a questão de fato, de resiliência. Né? Eu falo que o Contact Center foi a grande escola para mim, porque me fez, de fato, entender o que era quem estava ali do outro lado, por que estava me acionando, por que estava ligando, por que muitas vezes chegava estressado, o que era de fato problema, o que é de fato empatia. E que a gente, às vezes, não para perceber como essas são características super importantes
e que te dá uma bagagem que depois se transforma em diferencial ao longo da carreira. Então eu trabalhava na época num contact center para suporte a usuários da internet, numa grande plataforma de internet. Eu fiquei lá por uns 2, 3 anos e aí me candidatei em outras oportunidades dentro da mesma empresa que também me nortearam na carreira, que era a parte mais comercial. Como eu sempre gostei de falar, de interagir, surgiu na época uma oportunidade ainda dentro do contact center da área comercial. Eu comecei como assistente comercial, eu adorava fazer prospecção, então ainda naquele mundo tudo era por telefone, né? Então fazer prospecção, abordar cliente, despertar o interesse, apresentar a empresa, era uma empresa de outsourcing, e passei para essa área, para o desafio comercial. E tem uma coisa que sempre me norteou muito, que era a minha palavra vale mais do que muitas assinaturas, né? E aí quando eu passei para a área comercial, que eu comecei a vender, eu falava assim, gente, o que eu vender eu tenho que entregar. E isso vai ser indiscutível. E eu comecei a entender um pouco de operação, que eu falava, em último caso, se ninguém entregava, o que eu vendi, nem que seja eu botar a mão na massa ali, eu vou entregar. E eu comecei, de fato, assim, a entrar também mais para a área de operação, entender mais a parte de projetos, com o compromisso de que o que eu estou vendendo, com certeza vai ser entregue, porque antes de tudo, há a minha palavra ali com o cliente. Que fantástico, Tereza. Assim, eu acho só importante a gente frisar, e eu faço, desculpa fazer essa interrupção, mas como que isso é importante? Isso que você falou aqui dá até um card para a gente divulgar aqui esse episódio, né? A palavra vale mais que a assinatura. E como que é importante a gente ter, assim, essa consciência, né? Que aquilo que a gente se compromete a fazer deve ser entregue, independente de qualquer coisa, de letras miúdas, de contratos, né? Enfim. Tem que ser entregue. Eu acho que esse é o grande diferencial, muitas vezes, de quem está na linha de ponta, né? Não é um passar de bastão, é um compromisso, né? Eu acho que quem está em vendas e vem com essa mentalidade que o que você vendeu é um compromisso, começa a virar muito do jogo. E eu, de fato, tinha isso muito claro na minha cabeça, assim, o que eu prometer, eu tenho que cumprir. O que eu falar como discurso de venda tem que ser uma verdade, né? Eu vendo aquilo que eu compro, né? Então, isso eram palavras assim que me norteavam e atitudes que eu falava, isso aqui é inegociável como pessoa, realmente. E eu comecei a entender muito de operação e eu sentava muito porque eu falava assim, gente, eu prefiro dizer que eu não tenho do que vender mal, do que vender e não conseguir. E eu era o destaque em venda. Com tudo isso era o destaque. Eu tinha me sentia bem à vontade de falar, olha, até aqui eu entrego, isso aqui eu não entrego e não entrego por isso. Isso era sempre com muito contexto, porque eu comecei a conhecer de operação. E aos pouquinhos eu fui migrando naturalmente para a operação. Eu saí dessa empresa, eu entrei numa outra empresa de área de tecnologias, de testes de software na área de operação. Me mergulhei no universo de tecnologia, me apaixonei por esse universo também. Só que aquele bichinho de atender cliente, de poder falar com pessoas, de sentir de fato, né, que eu falo que a área de operações ela é encantadora, porque tudo que quando você desenvolve, você vê sendo utilizado, você começa a de fato encontrar um monte de propósitos sobre o que você fez. E eu comecei, como eu estava um pouco mais distante disso nessa área de tecnologia, eu comecei a ficar um pouco mais falando, gente, é hora, dando uma pensada muito na minha carreira. Na época, eu estava com planos também de me tornar mãe, que era um sonho muito grande para mim. E a empresa na qual eu trabalhava, Leandro, ela estava num período de transição, de um M&A. E eu trabalhava como pessoa jurídica nessa empresa. E até que um dia eu escutei nesse momento de transição de que a pessoa jurídica não teria ali a oportunidade de vivenciar uma licença maternidade, que eu teria que estar voltando entre 5 e 10 dias após o meu parto. E isso era praticamente impossível. Praticamente impossível? Não, é impossível. Não tem... É impossível. E eu saí dessa empresa e resolvi viver um período sabático. Falei, eu vou viver o meu sonho de maternidade, eu vou cuidar da minha filha,
e lá na frente eu vejo o que eu faço depois. Tentei tirar esse período sabático, hoje eu respeito até mais ainda as mulheres que conseguem se dedicar exclusivamente à maternidade, não foi o que aconteceu comigo. E eu, quando a minha filha estava com 5 meses, decidi voltar ao mercado de trabalho, mas eu falei, eu vou voltar diferente. E comecei a me aproximar de novo dessa área de contato com o cliente, dessa área de estar mais próxima da entrega, da parte mais de qualidade, de fato, e voltei para o mercado de trabalho meses depois, numa área de finanças, num banco, e olhando pelo lado do cliente. Do 8 ao 80 é a minha vida, e por isso que eu falo que eu sou norteada muito pelo friozinho na barriga e pelo desafio. E voltei para essa função, até que um dia, era literalmente uma semana entre Natal e Réveillon, eu na praia, fazendo minhas metas para o ano seguinte, falei, eu queria muito trabalhar numa empresa de tecnologia, porque era o que eu sempre gostava, e eu pensando ali, fazendo minhas metas para o próximo ano, né? Estou dando uma resumida, porque tem muita coisa, teve muitas vivências ali, mas eu falei, bom, eu quero encontrar a tecnologia, mas com algum propósito. E eu pensava mesmo, mas sem planos algum, só sonhando ali, de frente para o mar, esperando o Réveillon chegar e achando que ali, né, aquele restart ia começar. E eu recebi uma ligação de uma amiga que estava olha só, num processo seletivo para uma vaga de gerente de um contact center. E ela falou assim para mim, Tereza, eu lembrava muito do seu começo de carreira. Sei que você gosta de estar muito na frente de clientes, sei que você gosta de tecnologia. E eu passei por uma entrevista que eu não me identifiquei, mas eu achei a sua cara. E eu passei seu telefone, só estou te ligando porque eu já passei seu telefone. Falei, ótimo. Mas era uma semana entre Natal e Réveillon ali, falei, bom, ninguém vai me ligar. Quando 2 dias depois me ligam para marcar uma entrevista, e era uma empresa do setor de eventos, uma empresa de vendas de ingresso, que estava sendo aportada por uma empresa de tecnologia para fazer uma transformação digital e uma oportunidade para atendimento ao cliente de trazer digitalização para essa empresa, que era uma empresa totalmente ainda voltada, uma empresa ainda no modelo muito tradicional. Para você ter uma ideia, meu desafio era chegar para implementar, trazer para venda online. Vendiam-se ingressos de lugar marcado por telefone, tinham quase 70 postos de atendimento, onde falava assim, olha, você vai sentar no teatro, na 4ª fileira, na 8º assento, da direita para a esquerda, mais ou menos a 10 metros do palco. E a chance de você vender errado era maior do que qualquer outra coisa. E o meu desafio seria chegar nessa empresa para, de fato, transformar isso, né, no mundo digital para venda online. E eu fiz a entrevista sem pretensão nenhuma e me chamaram logo no 2º dia do ano. E eu topei o desafio, e eu topava o desafio pelo seguinte, falava, bom, presente de ano novo, nada acontece por acaso, as nossas crenças ali na virada do ano, e eu vou conseguir estar próximos de cliente, que era uma vontade, voltar ao meu primeiro passo, que era ainda, né, a relação da central de atendimento, e no desafio principal, tecnologia, que era o que tinha me norteado muito ali. E aí, na época, Leandro, eu cheguei foi o meu período de transição, eu comecei nessa empresa em fevereiro, né, meados de fevereiro. Quando foi em março, abriu uma venda de um artista internacional, e os ingressos, era um ingresso que tinha uma pré-venda com um meio de pagamento. E os ingressos, literalmente, era o David Gilmour, o artista, né, do Pink Floyd, e literalmente os ingressos evaporaram. Os ingressos viraram pó, né, e aí, em segundos, acabaram, e nós tivemos todos os tipos de problema na abertura de venda que você possa imaginar, e eu era responsável pelo atendimento ao comprador. Facebook estava começando, e eu, literalmente, há 1 mês e meio nessa posição que eu tinha começado a topar o desafio, eu estava diante de uma grande crise, porque do dia para a noite tinham várias comunidades no
no Facebook, nas redes sociais da época, detratora. E um cliente foi até a empresa que eu trabalhava presencialmente, querendo, né, me matar e destruir tudo da empresa. E eu posso contar esse caso porque foi onde eu muito me encontrei, porque que eu tô aqui até hoje, né? E ele chegou ameaçando quebrar tudo, e como eu era responsável por atendimento a cliente, fui lá acalmá-lo, ele foi embora. E eu falei para ele, olha, eu vou tentar conseguir o seu ingresso, e se der tudo certo eu te ligo à noite. E ele foi embora totalmente descrente, ameaçando que ainda voltaria, e voltaria muito mais nervoso, voltaria de fato muito, com uma bronca muito maior para destruir tudo. Eu consegui o ingresso dele, e ele virou e falou assim para mim, Tereza, então eu vou voltar presencialmente para buscar esse ingresso na sua mão. E eu falava, meu Deus, agora esse cliente vai voltar aqui de novo. E eu falava, não, na época, né, não tinha ingresso no celular, então eu falava assim para ele, eu mando entregar, um portador vai te levar. Dele, não, eu faço questão de buscar com você. E eu só pensava naquilo, né, ele voltando e todo o caos de novo. E ele voltou com a família, uma filha e a esposa. Ele tinha literalmente idade na época para ser mais ou menos regulando com a idade do meu pai. E quando ele me viu, Leandro, ele começou a chorar muito. E ele me abraçou e ele falou assim para mim, Tereza, você não tem ideia o que esse ingresso representa. Fazem alguns meses, acho que em torno de 3, 4 meses, eu perdi o meu filho num acidente. O meu filho era um guitarrista, cover do David Gilmour, e no momento do falecimento vinha acompanhando a turnê do David Gilmour, e eu jurei para ele que de alguma forma eu o levaria nesse evento, eu o levaria nesse show. E ele tirou uma foto do filho dele, me entregou junto com a esposa e com a filha, a irmã do menino, e ele falou assim para mim, você hoje está podendo viabilizar o que eu prometi para o meu filho. E eu naquele momento, Leandro, eu me identifiquei muito com o que eu precisava fazer. Eu queria tecnologia, mas com um grande propósito. Eu não queria simplesmente trabalhar em uma empresa de tecnologia que entrega uma solução, um sistema, sem entender muito que está ali um propósito maior por trás. E naquele momento eu me dei conta de que eu estava trabalhando numa empresa de tecnologia que não vendia ingresso, que não era um papel. Vendia ali sonho, vendia ali experiência, então vendia ali o fã que acompanha muito um ídolo e que poderia estar chegando, um pedido de noivado durante um evento, o sonho de um filho de estar levando a mãe no teatro pela primeira vez, vendia cultura, né, de poder visitar um museu, e eu realmente me apaixonei. Mas me apaixonei demais, assim, nesse segmento. Eu realmente falo que eu sou muito privilegiada. Eu saí dessa empresa, eu vim no movimento de negociação para a Simpla, onde aconteceu um M&A entre as duas empresas, vim com o desafio de fazer a migração de uma carteira, e cheguei em 2019 para fazer essa migração da carteira, e em 2020 veio a pandemia. E todos os aprendizados que eu aprendi lá na frente, no meu início de carreira, de atendimento a cliente, de ouvi-los na hora do problema, na hora do desespero, de ser resiliente, de saber que crise vem, que a gente tem que enxergar o que na crise a gente precisa aprender. Eu coloquei em prática e foi o que me norteou na pandemia. Eu chegava para os clientes e eu ouvi um grande desespero dos clientes, porque o setor de evento foi o primeiro a parar, o último a voltar, e todo um ecossistema parado. A Simpla hoje tem mais de 300 mil organizadores de eventos ativos dentro da nossa plataforma, e eu pensava só assim, eu preciso ajudá-los de alguma forma a seguir, porque não é só a empresa chegar do outro lado, tem todo um ecossistema envolvido aqui. E eu me vi fazendo drive-in, eu nem tinha vivido na década de 60, 70, e a gente estava ali criando drive-in com protocolos do Covid, fazer teatro online, né? Que tinha tanta gente que ainda nunca nem tinha pisado no teatro, achando que o teatro era glamouroso, não era para você, de repente o teatro estava se transformando num teatro online.
e conseguimos passar em 2021 por esse contato muito próximo com o cliente, ainda durante a pandemia, de entender as dores e transformar isso em solução. E numa transição de um founder, eu fui convidada para assumir a diretoria da Simpla e estou aqui desde 2021, no meio do ano de 2021, trabalhando numa empresa que realmente viabiliza sonhos, conecta pessoas a momentos únicos, e eu me sentindo cada vez mais privilegiada de trabalhar numa empresa que tem um propósito muito maior, além da tecnologia, além do ingresso, mas de fato de levar cultura, um momento de respiro, um entretenimento para todo mundo. Então essa é a minha carreira bem resumida aí, mas o que me deu esse casco todo, eu sou muito grata aos anos de atendimento ao cliente, onde xingavam a mãe, a avó, e a gente ainda falava, tudo bem, senhor? Muito obrigada no final, e acho que é isso que me fez uma pessoa muito forte, porque tenho encarado muitos desafios ao longo de todos esses anos. Com certeza. Que história fantástica, Tereza. Eu estou assim, anotando aqui alguns insights, né? E para a gente repassar, eu fiquei bastante tocado assim, com esse fato que você falou aqui sobre essa família, né? Enfim, que tem todo... e cada pessoa, né, por trás da tela tem uma história pessoal. E o que eu acho interessante, assim, que esse é o seu olhar. Antes de tudo, antes de ser cultura de alguma empresa, né, essa é uma característica pessoal sua que você leva para dentro da empresa. E que é importante que essa cultura, né, esse tipo, né, de consciência a respeito do propósito maior de toda a empresa, isso seja compartilhado com todos. Como é que você, na liderança agora da Simpla, né, como é que você compartilha essa cultura com toda a organização, Tereza? Nós somos uma empresa de tecnologia que tem que ter alma. E o que eu mais compartilho aqui dentro da Simpla é exatamente isso. Nós temos DNA de tecnologia que nos faz um grande diferencial perante ao mercado, mas a gente tem que lembrar que essa tecnologia tem que ter um propósito. No caso da Simpla, ela é uma plataforma do it yourself, onde eu tenho aqui a possibilidade de diversos produtores entrarem de forma autônoma e gerarem o próprio evento e fazerem a gestão das suas vendas. Quem são esses produtores? Então, o que eu cavo muito aqui dentro da Simpla é quem é o público? O porquê que ele gera o evento? Qual a expectativa dele para esse evento? E quando a gente olha para o B2C, quando uma pessoa toma a decisão de acessar a plataforma da Simpla, seja pelo computador, pelo celular, o que ela busca? Ela busca experiência, ela busca um momento de descontração, ela busca um momento de saúde mental, ela busca aprendizado, ela busca oportunidade. O que ela busca ali? E quando a gente começa a desenvolver, então eu procuro aqui dentro, Leandro, trazer muito desses questionamentos. Por trás da tecnologia, essa sua tecnologia vai servir para quem? Em quê? Como? Né? Eu acho que a gente tem que cada vez mais encontrar propósito em tudo que a gente faz, porque não podemos pensar que é simplesmente uma tecnologia, é um robô. Pode até ser um robô, mas ele tem que servir para quê? Algum problema ele tem que estar resolvendo, alguma solução ele tem que estar buscando. Então, assim, a partir do momento que a gente faz essas perguntas muito internamente, eu exercito totalmente o tempo todo com a liderança. Você está trabalhando para quem? Para quê? Porque você começa a colocar, de fato, assim, entre aspas, alma no negócio, na sua entrega. E isso é o grande diferencial. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou mensalmente nós temos o All Hands aqui. Quando a gente olha números financeiros, X milhões transacionados, X milhões, eu estou falando de 4 milhões de ingressos retirados na nossa plataforma todos os meses. Se eu falar 4 milhões de ingressos, é uma coisa. Se eu falar assim, 4 milhões de pessoas tiveram a oportunidade de retirar, de vivenciar uma experiência através da Simpla, eu estou dizendo a mesma mensagem, o mesmo número de uma forma diferente. E as pessoas que trabalharam para viabilizar isso vão sentir um orgulho muito diferenciado de eu ter falado assim, tem 4 milhões de ingressos retirados aqui. Não, foram 4 milhões de pessoas que puderam viver uma experiência diferente através da nossa plataforma. Nós viabilizamos isso.
né? E é de fato o que a gente faz. Então, eu aconselho muito isso, sabe? As pessoas trazerem de fato propósito para as entregas que estão fazendo. E é isso que eu busco internamente o tempo todo aqui. Fantástico, olha só, mais uma lição aqui da Tereza Santos, e tem uma que eu queria aqui também retomar, que é a questão da pandemia, né? Quando a pandemia começou, o setor de eventos ele foi duramente atingido, o setor de turismo, mas também foram setores que geraram uma demanda reprimida muito grande. Então, quando acabou a pandemia, estava todo mundo, ninguém mais queria saber de nada online, queremos ir para hotel, queremos ir para evento ao vivo, né? Enfim. Mas eu queria que você retomasse aqui para saber como é que foi esse tempo, como é que vocês seguraram essa onda, né, da pandemia, e também como é que seguraram a onda que veio depois, que foi a onda assim, de atender essa demanda reprimida das pessoas que não aguentavam mais aquela coisa só 100% online, né? Legal. Realmente, assim, nós fomos o primeiro setor a parar, foi numa fatídica sexta-feira 13, foi no dia 13 de março de 2020, e nós fomos o último setor a voltar, né, assim, de forma definitiva. E foi um período que eu falo que foi muito desafiador e que nós aprendemos coisas que em 3, 4 anos, que talvez em 3, 4 décadas a gente não teria aprendido em tempos normais, Leandro. Para você ter uma ideia, no dia 13 de março de 2020, 98% da nossa receita foi cortada de um dia para o outro. E quando a gente fala 98%, era assim, você podia falar assim, ao fim. E o que nos manteve muito forte, né? Nós sempre fomos líderes no mercado, exatamente porque, em média, antes da pandemia, era uma média de 45, 46 mil eventos simultaneamente na nossa plataforma. E quando a gente para bruscamente, a gente começa a encontrar... eu vou ser muito honesta que a primeira reação você congela. Só que congelar não é uma solução. Congelar é o fim. Então a gente tinha muito na cabeça o seguinte, se nós somos líderes, na crise também a gente tem que se comportar e trazer a responsabilidade que uma empresa líder precisa ter nesse momento. Nós sempre tivemos o DNA de tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia. O que a gente fez? Resgatou projetos que estavam ali para ser entregues ao longo do tempo. Na época, os eventos online já se falavam muito, mas ainda se falavam com um pouco de distanciamento. Olha, está começando mais as lives, está começando... Mas não era aquilo o que virou. Mas era o que tinha para fazer, era o que dava para ser feito durante a pandemia. Então, a gente antecipou esses projetos e a gente antecipou com o propósito seguinte, nós precisamos trazer ferramentas e soluções, porque se nós somos líderes, nós temos que ajudar esse setor a continuar de alguma forma, e o evento online era a forma com que dava para continuar. Então, em abril, fim de abril, nós lançamos o Simpla Streaming, e quando nós lançamos o Simpla Streaming, a gente vai para o mercado e começa a fazer um trabalho de conquista de pessoas para trazer do presencial para o online. E a gente sempre tinha na mente o seguinte, Leandro, se nós somos líderes, nós temos que trazer e ajudar e apoiar e ensinar e dar suporte para que essas pessoas consigam seguir também o caminho. Então foi de fato assim, quando eu falo que a gente fez o teatro online, não foi uma coisa do dia para a noite. Sentar com um produtor do teatro que por mais de 30 anos ele tinha ainda, né, o teatro é raiz, subir no palco e de repente você fala assim, não, agora você vai falar, subir no palco sozinho, alguém vai estar te gravando e transmitindo online, era um negócio que ele falava assim, vocês são muito loucos, né? E a gente fala assim, tem que continuar. Quando a gente pensava assim, vamos fazer evento drive-in, era porque nós tínhamos a cabeça de líderes de que fazer um show drive-in, quando é que se falava? Nós fizemos show dentro de uma arena de futebol, com as pessoas assistindo show de dentro do carro. Nunca se aconteceu isso, mas era o que tinha para fazer, e nós fizemos. Então era um trabalho de falar assim, nós precisamos continuar. E com isso a Simpla continuava se monetizando também, não era só os produtores, a Simpla também. Quando foi em novembro de 2020, nós lançamos uma terceira plataforma, além do presencial e do streaming que já tinha, a plataforma de conteúdos on demand.
que era exatamente por quê? Porque a gente começou a perceber que tinham profissionais autônomos que antes geravam eventos e faziam. Então, por exemplo, era o professor de yoga, que ele é um professor de yoga que esporadicamente usava a nossa plataforma, criava uma aula presencial, um aulão, de forma autônoma na nossa plataforma e que durante a pandemia parou. E era uma receita a menos para ele. E ele estava ali durante a pandemia sem poder dar aula de yoga. E se a gente criasse uma plataforma on demand, onde ele cria um curso? E quantas pessoas não fizeram aula de yoga na frente da televisão, na frente de uma tela do computador, assistindo o curso? Então nós lançamos também. Então a gente continuou encontrando ferramentas, utilizando o nosso DNA de tecnologia, lançando produtos que viabilizassem essa continuidade dos produtores de uma forma de se monetizar e também monetizando a Simpla. E aí, a retomada, né? A retomada, ela veio praticamente, eu me recordo que o concurso foi o Réveillon de 2021 para 2022. Né? Então, todo mundo estava com um pouco daquela sensação de virada de página, né? Assim como eu lá atrás contando da minha carreira, que a semana entre Natal e Réveillon eram minhas metas para o próximo ano, 2021 e 2022, depois de tanto tempo enclausulados e as pessoas passando por tanto sofrimento, foi o primeiro Réveillon que podia, de fato, não eram 100% das cidades que estavam com a festa liberada, mas uma grande maioria. E veio uma avalanche, e nós não estávamos preparados. E nós não estávamos preparados porque, nesse período também, os fraudadores se reinventaram. A gente não pode esquecer. Verdade. Eles também estavam saindo de uma crise, mas eles tiveram também muito tempo para aprender outras formas. Então veio uma avalanche de fraude, nós tivemos problemas que a gente precisou formar a equipe, então era entregando a alta demanda e formando o time. Mas aí eu vou voltar um pouco ao contexto de quando eu era vendedora. O que a gente prometeu, nós vamos entregar. E, Leandro, isso também norteou a Simpla nessa retomada. E era a gente se unindo mesmo com os recursos que a gente tinha, era a gente indo para o campo, mas o que a gente prometeu, nós tínhamos que entregar. Esse era o nosso lema e é o lema, e entregar com qualidade, não é entregar mais ou menos não, é entregar com qualidade. Claro que a gente precisou ir com foguete voando, porque eu falo foguete porque realmente veio uma demanda muito forte, formando o time, reestruturando, contratando pessoas, dando muita oportunidade para pessoas que tinham saído da Simpla durante a pandemia voltar, e entregando e apoiando também os nossos organizadores que também estavam voltando com força total. Foi um período de muito trabalho, de muito aprendizado e de muito fortalecimento de time, porque a gente precisou muito dar as mãos mesmo, assim, vamos entregar juntos, e nós entregamos juntos. Então, foi desafiador, mas de fato um período que eu entendo que a gente tem que olhar o meio copo cheio, e de muita oportunidade, sabe? Então, foi assim a nossa loucura, foi uma loucura. Eu não vou te dizer que foi fácil, não. Foi uma grande loucura. Mas uma loucura gostosa. Imagino, Tereza. E imagino que o aprendizado também foi gigantesco, né? Porque desde então, aí a Simpla não parou de crescer. Não parou de crescer e agora eu queria que você comentasse sobre a situação atual da empresa, esses planos que eu comentei, né, planos para o futuro, internacionalização, até essa ideia de IPO, aí se você puder soltar algum spoiler aqui para a gente, né? É claro, eu falo que aqui a gente tem que sonhar e sonhar grande. Sonhar grande não é se iludir, é uma diferença grande. Sonhar grande mesmo, correr atrás do sonho. Então, contando um pouquinho do momento de Simpla, a gente vem numa crescente. Os motores estão ligados, porque eu até esses dias falei numa matéria, numa entrevista que eu dei, crescer é viciante, é gostoso demais e a gente quer cada vez mais continuar crescendo. Como que a gente está? A gente está com muito olhar além do ticketing, né? O setor de eventos hoje é um setor que tem muita oportunidade. O ticketing é uma fatia do bolo,
Mas a gente hoje não fala mais de ingresso, de ticketing, a gente fala de experiência. E quando a gente fala de experiência, Leandro, é desde o momento em que deixa eu levar o conhecimento que está acontecendo, porque tem muitas pessoas que se queixam e falam assim, só fico sabendo depois que o evento aconteceu, ou que tal artista estava aqui, que tal palestra aconteceu. Então, é desde o pré, de como que de fato eu levo para o conteúdo para a pessoa certa, para proporcionar a ela aquele momento. Então, a descoberta do evento, a jornada de compra desse evento, o que tangeia essa jornada de compra. Quem vai para um evento, geralmente está preocupada com a roupa que compra, como vai se transportar até o evento, o que ele vai fazer depois do evento, vai sair para jantar, não vai. Se o evento é em outra cidade, como é que você vai viajar, como é que você não vai viajar, é todo um ecossistema envolvido. É o artista hoje que está querendo se aproximar mais do público, são as marcas patrocinadoras que estão enxergando muito diferencial em trazer o evento. O peso de evento na vida das pessoas hoje ocupa espaços diferenciados pós-pandemia. Né? Eu acho que todo mundo, depois da pandemia, quer realizar mais sonhos. Então, aquele negócio, uma coisa que eu acho que a gente aprendeu muito na pandemia, assim, não passa tanta vontade. Se você tem vontade de ir num show de um artista, de vivenciar tal experiência, cara, pode ser que se você não for hoje, amanhã é tarde demais. A gente ficou com um senso diferente de uma análise crítica maior de sonhos, de realizar os sonhos mais a curto prazo. Então a gente está olhando, Leandro, muito além de ticketing nesse momento de Simpla, com um olhar de experiência, com um olhar de orquestrar tudo que está no adjacente de eventos, porque o nosso grande propósito aqui é conectar pessoas a momentos únicos. E não adianta eu vender o ingresso bem e a pessoa passar um estresse para chegar até o local do evento porque não consegue o transporte. Ou que ela saia do evento feliz da vida, mas que ela tenha um retorno para casa caótico. Não adianta a gente querer proporcionar toda uma experiência bacana na jornada de compra do ingresso e ela enfrentar uma fila surreal na hora de entrar ou na hora de entrar para consumir, para pegar fila para uma consumação dentro do evento. Então, a gente está olhando hoje muito além de ticketing. Claro, isso diversifica as nossas linhas de receita como um todo. Então, a gente está hoje muito atento a tudo que está no adjacente, orquestrando essa cadeia como um todo, sonhando grande, seja para o olhar mais de fintech, seja para um olhar mais de martech, seja para um olhar mais de produção, de como um todo, e isso vai nos norteando para crescimentos ainda maiores, botando mais combustível nesse foguete, e aí o foguete, quando já a Terra já é pequeno, ou o Brasil já está pequeno, hoje a gente está presente em mais de 3.500 cidades, o Brasil está ficando pequeno, aí a gente já tem que começar a olhar além do Brasil, a gente tem que começar a olhar de fato que esse é um negócio que pode ser aberto para todo mundo e por que não um IPO mais ali na frente. Então esse é o que está nos norteando, desafio, frio na barriga, muito trabalho, mais uma vontade de crescer, mais um vício muito grande, eu acho que por crescer é maior do que uma vontade, está aqui correndo nas veias. Então a gente está religando os nossos motores mesmo, fazendo um crescimento além do orgânico que está muito forte, também o inorgânico, e olhando muito além de ticketing como essa oportunidade para buscar esse crescimento que a gente tanto almeja. Que fantástico. Tereza, antes da gente concluir aqui o nosso bate-papo, né, eu queria ressaltar, né, que você passou aqui durante a nossa conversa muitas crenças e valores pessoais que eu considero assim que são a base da liderança. Então eu queria que você trouxesse aqui as suas próprias lições de liderança. Você é uma das líderes mais reconhecidas do Brasil. Eu falei aqui no começo que você teve aqui um reconhecimento muito bacana aqui da Forbes aqui no ano passado, né, como uma das melhores CEOs de 2023. Então eu queria deixar essa lição aqui, as lições de liderança de Tereza Santos aqui para a audiência do Café com a DM, para a gente terminar. Ser líder, eu acho que é o tempo todo a gente ser exemplo. E exemplo, Leandro, vem das mínimas coisas.
vem do olhar que você tem para as pessoas, do jeito que você hoje transita dentro de um escritório, do quão você consegue engajar o seu time, do quão você tem que ser, e para isso existe uma palavra que eu acho que eu posso deixar: seja transparente com o seu time, com seus clientes, com seus fornecedores, seja parceiro. Parceria é ganha-ganha, tem que estar bom para todo mundo. Então, escute demais, que eu trago, que eu falo que me norteou, não só esse reconhecimento, que eu sou muito grata à Forbes, mas ao que de fato norteia a minha jornada como todo profissional ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Uma empresa precisa de clientes, assim como os clientes precisam de soluções. Assim como parceiros também, as marcas precisam estar conectadas. O sucesso de um é o sucesso de todos, gente, e para isso existe confiança. Confiança não se quebra. Então fale, seja muito transparente. Tem um time muito que joga junto com você. O time te levanta e te derruba. Hoje eu posso te dizer que eu tenho um time que me levanta porque eu sou muito transparente. Pessoal, é isso. O cenário é esse. Quem está comigo? Então vamos. Cliente, o que você está me pedindo, e de novo, gente, eu vou voltar àquilo que a gente sempre fala, que eu coloquei aqui, a nossa palavra tem que valer mais do que 1000 assinaturas. Isso é para a liderança como um todo. Quando a gente combinar algo com o liderado, quando a gente combinar algo com um parceiro, com um fornecedor, com um mercado, entregue. Entregue. E jogue muito aberto. Então, essa é uma dos meus aprendizados que eu boto em prática o tempo todo. E para isso, para você ser transparente, ganhar confiança, saiba ouvir. Converse, escute os seus liderados. Baixa a guarda, né? Baixa a guarda. Você não está ali, quando você está num papel de liderança, não significa que você está só para ensinar. Você está muito mais a aprender. Quanto mais você sobe na hierarquia, mais oportunidade de aprender você está tendo ali. Então, baixa a guarda, escuta, participa, troca ideia no café da tua empresa, vai num almoço com o seu time, senta com o seu cliente, compra, usa o seu produto, olhe do concorrente, mas não para subestimar o concorrente, mas para virar e falar assim, opa, isso aqui é interessante. Então, a gente, quando começa a exercitar, que de fato um dos nossos valores aqui na Simpla, que eu trago muito como valor meu, de que os grandes diferenciais estão nas pequenas e simples coisas. Às vezes a gente fica esperando muito o mirabolante. E a gente precisa entender que são nas coisas simples que a gente vai cativando. Então, acho que assim, meus aprendizados que me trazem muito esse reconhecimento e que de fato tem um time que joga muito time. Você precisa ter um time que joga com você. Você não vai ser sozinho, você não vai. Você não chega a lugar nenhum, gente. Não existe liderança que vai estar ali numa ascensão se você não tem um time que joga junto. E jogar junto é isso, você tem que estar comprado, você tem que confiar. Se o líder está virando e falando assim, vamos para a esquerda, você não sabe nem onde a esquerda vai dar, mas vai falar assim, não, eu vou com ele. E eu falo que eu sou muito grata, Leandro. Eu nada consegui até hoje sozinha, não. Eu sempre sou muito grata ao time. Hoje nós somos 270 pessoas dentro da Simpla, no qual sou grata por cada um. E nós temos aqui mais de 300 mil produtores de eventos, que eu sou grata a cada um. Mais de 27 milhões de compradores na nossa plataforma, que eu sou grata a cada um. Porque é isso, sabe? Não existe sucesso sozinho, né? E não existe líder bom se não tem um time de liderados melhor do que ele ainda. Então, assim, a gente trabalhar cada dia mais para a construção, para o desenvolvimento de pessoas e para muita escuta, para muito aprendizado. A gente nunca sabe tudo, não.
A gente cada dia mais se dá conta de que a gente tem mais oportunidade para estar aprendendo. Né? Que fantástico. Olha só, a gente termina aqui com uma lição assim, inestimável aqui que você trouxe aqui para a gente. A gente começou falando aqui no começo, eu disse, vamos direcionar aqui a nossa conversa com a Tereza para falar sobre como a experiência do cliente se converte em vendas. Falei lá no comecinho. E o nosso papo ele acabou tomando outro rumo, falamos, né, sobre a experiência do cliente que está aí no centro da Simpla, mas a gente acabou de ter uma aula de gestão e liderança com você, assim, que assim, é difícil você ter uma aula dessa nas melhores escolas de negócio do mundo. E você entregou aqui para a gente, aqui, Tereza, para a nossa audiência, algo que, enfim, deve ser visto, revisto, né, e refletido anos à frente. Muito obrigado mesmo. Imagina, Leandro, eu que agradeço. E para cliente, que era a nossa pauta, né, inicial, é a mesma coisa. Cliente, a gente tem que jogar aberto. Cliente, a gente tem que se sentir à vontade de falar, isso aqui eu consigo te entregar e entregar bem feito. Pode ser que o cliente vai te pedir de A a Z, mas eu prefiro, e uma dica que eu deixo é, fala que você vai entregar de A a F, mas muito bem feito. Não prometa de A a Z meia boca. Isso eu acho que é o principal, porque você vai ter clientes cada vez mais falando assim, para aquilo que você faz tão bem feito, que compensa aquilo que você não faz, ele vai falar assim, não, dá até para eu viver um pouquinho sem, porque aquilo que eles entregam, cara, aquilo eu tô tranquilo. Então, assim, o que eu posso te dizer é que não é o tamanho do portfólio, é a qualidade do portfólio da entrega. Então, eu trago muito, escutem os clientes, né, assim, que eu falo muito aqui dentro da Simpla, assim, não adianta a gente desenvolver uma solução fantástica para dentro de casa. Você tem que resolver a dor. Se você quer resolver a dor, escute. Vá para o mercado. Então, a gente sempre traz o cliente como centro da nossa decisão, porque é para eles que a gente trabalha, é para eles que a solução tem que servir, é para eles têm que reconhecer o valor na nossa solução. Então, para isso é experimentar, muita transparência, trazer, falar com o cliente e estar disposto também a ouvir as queixas e trazer, assimilar, digerir e agir, porque também não adianta a gente escutar e não fazer nada não. E lembrar, gente, não existe empresa sem cliente, então eles são a base de tudo, o centro de tudo. Muito bem, e você, o que você achou deste Café com ADM de hoje com Tereza Santos, a líder da Simpla, essa empresa fantástica que está tomando conta do Brasil, já tomou conta do Brasil, em breve tomará conta de outros países, e foi um prazer receber a Tereza por aqui, tenho certeza que você curtiu demais. Então olha só, não fica só com você, o que você aprendeu aqui hoje você tem que compartilhar, é a era do compartilhamento, então manda esse episódio para frente, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no Instagram, nas redes sociais, marca a gente no @Café com ADM, marca a gente no @administradores, marca a turma da Simpla e da Tereza. Tereza está publicando também conteúdos lá nas redes sociais, passa para a turma aí. Muito obrigada, viu, Leandro? Muito obrigada a todos os ouvintes. Foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer compartilhar, estou sempre à disposição, tem de tudo na Simpla, então fiquem à vontade em usufruir, e sempre aberto a grandes e bons feedbacks aí. Então, Leandro, muito obrigada, gratidão. Obrigado também, Tereza, e obrigado a você que nos assistiu, que nos ouviu até agora. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!